Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lombo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós aqui do podcast Rádio Sobrenatural contamos histórias de uma forma simples, porém histórias que são contadas pelas estradas, por esse Brasilzão de meu Deus. A gente quer ampliar ainda mais as nossas plataformas para que essas histórias cheguem cada vez mais longe. Torne-se um apoiador do nosso podcast através do apoia-se/SE Rádio Sobrenatural. Com seu apoio, aquele cafezinho na estrada, você vai ajudar a gente a chegar muito mais longe. Desde já, agradecemos. E se tornando um apoiador, você tem acesso ao grupo de WhatsApp, onde rola muita prosa boa, muito bate-papo e benefícios exclusivos. Desde já agradecemos o seu apoio. O link está na descrição deste episódio. Eu estou aqui num grande centro de distribuição de mercado aqui em Jacareí, já fazem 5 dias para descarregar. De vez em quando acontece isso aí na estrada. O motorista tem que ter muita paciência. Mas o que eu mais gosto é que aqui dá bastante caminhão e tem bastante gente, eu gosto de sempre estar proseando. E nessas prosas, meus assuntos preferidos, né, minhas perguntas e minhas prosas preferidas é as histórias sobrenaturais dos meus irmãos caminhoneiros, né? Todo mundo tem uma história para contar. Uns conta com um certo tom de veracidade, sente emoção na hora que conta. Outros contam assim de uma maneira confusa, que a gente não consegue entender e que realmente é muito difícil entender o que a pessoa passou, mas a gente tenta contar os causos da maneira que a gente entendeu. E são muitos causos, meus irmãos caminhoneiros têm muitas histórias para contar. Eu costumo dizer que a estrada é uma biblioteca de causos. Todo mundo tem um caos para contar, principalmente caminhoneiro. E entre eles os mais vividos aí da estrada, do trecho, tem os melhores casos para contar. Não desprezando a galera mais nova aí, mas o pessoal de antigamente tem mais vivência nas estradas, né? E passaram por muitas coisas, né? Hoje eu conheci um senhor que me contou um caso e eu fiquei impressionado de ver. Até mesmo porque a gente já estava comentando sobre esses assuntos há horas já, batendo papo, conversando ali. Porque chega uma hora que você enjoa. Enjoa de mexer em celular, enjoa de ficar dentro da cabina. E a solução melhor é se reunir com os amigos e bater papo. E sempre sai prosa boa, sempre sai prosa boa. Principalmente eu, que gosto de contar minhas histórias aqui no podcast. E essa história aqui, ela é tão fascinante, tão diferente da que eu já ouvi, apesar de já ter escutado música que fala sobre esse tema, apesar de ter escutado outras histórias, mas essa história, a menina que dançou com o diabo, essa história me deixou pensativo, viu? Eu confesso que fiquei lá na cabina do caminhão pensando depois da noite, sozinho, sobre o que essa moça passou e o porquê que ela passou. Talvez as pessoas acabam não entendendo o porquê que passou. Aí você começa a pensar e a gente chega à conclusão que tem coisa que a gente não deve estar falando à toa, não. E o caso dessa moça, ela é do interior do Brasil, e a gente costuma não falar a cidade, e muitas vezes, porque a gente não tem a prova, a gente não tem, é só os causos da estrada mesmo. Então muitas vezes a pessoa pergunta para nós, mas aonde que foi? E muitas vezes a gente procura não falar, porque até mesmo a gente não conhece quem viveu o caos, a gente não conhece quem passou pelas essas histórias, então a gente prefere não falar a cidade. Simplesmente
contar o caos mesmo. E eu contando o caos aqui, de repente você vai escutar algum barulho relativo à manobra de caminhão, mas é porque eu tô aqui no CD hoje. Deus quiser, eu saio daqui rapidão para ir embora para casa. Vida de estrada é assim mesmo. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Essa é a história da Alzira. A Alzira era uma moça muito bonita, vivia na cidade ali, mas o que ela tinha de beleza, conta aí os mais assim, que conhecia ela, que o que ela tinha de beleza, ela tinha de arrogância, ela tinha de prepotência, ela tinha, sabe, hoje em dia a gente fala, se achava, né? A pessoa se acha muito, né? E ela herdou muito isso do pai dela. O pai dela era um senhor que tinha uma pequena transportadora e dizem que ele começou do zero. Uma pessoa muito rústica, sabe? Uma pessoa muito ruim. Começou do zero, sabe? Economizando, muitas vezes se aproveitando da boa vontade dos outros. E por fim ele com um caminhão, com 2, com 3, com 4. E daqui a pouco esse senhor na cidade lá tinha 6 caminhões e tinha uma pequena transportadora. Mas era uma pessoa muito ruim de lida. O pessoal que trabalhava com ele reclamava muito. Olha, esse patrão é complicado de lidar com ele. E depois, na hora de acertar a conta, é a filha dele que acerta a conta com a gente. Sempre erra a conta pro lado deles. Sempre acerta a conta pro lado deles, nunca pro lado de nós. A gente faz uma conta de um jeito e dá de outro, mas sempre menos pra gente. E a motoristaiada não gostava dela, não gostava. E muitas vezes nem da transportadorinha lá trabalhava, porque se tratava de um local até pequeno, o emprego que tinha por ali, então muito motorista se sujeitava a trabalhar. Mas diz que era um dono de caminhão, um dono de transportador muito ruim, sabe? Muitas vezes fazia o motorista viajar no final de semana, coisa que podia deixar para sair na segunda. Fazia o motorista andar a noite inteira, depois chegar no destino, ficar esperando. E sabe, essas coisas que deixam o motorista ruim e brabo era o que ele fazia. E uma pessoa muito ruim, falava mal de motorista. Diz que não gostava de motorista. Tinha motorista porque era obrigado a ter. Ah, eu não gosto de motorista. Eu não gosto dessa raça de motorista. Eu não gosto. Mas dependia do motorista para tocar o seu negócio. Então, muitas vezes, quando ele vê que ele estava se exaltando demais, porque já era da índole mesmo ser uma pessoa ruim, quando ele estava se exaltando demais, ele parava. Porque a motorista ia ficando brava, né? E você trabalhar com uma pessoa que fica te desdenhando toda hora, realmente é muito ruim. E a filha dele, conforme tinha alguns motoristas lá que conhecia, por ser uma cidade pequena, a família conhecia a família dele há muito e vira essa menina crescer. Arrogante, prepotente, exibida que nem o pai. E dizem que até mais do que o pai. Ela costumava falar, a gente tem que lidar com essas raças de motorista, mas esses motoristas são tudo forgados. E assim ela falava. E como naquela época eram tempos tão diferentes, né? Tinha muita mão de obra para pouco serviço, principalmente na área de motorista, então eles abusavam, né? Essa moça tinha ocasião de falar. E tinha-se o costume muito de falar, e motoristas que estão escutando esse episódio vão entender e vão concordar comigo. Eles muitas vezes falavam, principalmente a Alzira. Se der um chute numa lata de lixo, sai 6 motoristas, sai meia dúzia de motoristas. Olha, se falava isso da classe. E muitos dos motoristas da minha época ouviram isso, porque era uma classe que até hoje mas na época era muito mais desmerecida, porque sobrava motorista, caminhoneiro e faltava vaga. Então muita gente desdenhava da categoria. E as coisas vêm mudando aos poucos, mas enfim, né? Hoje são tempos diferentes. O caos dessa época é daquela época que realmente a pessoa tinha que se submeter às vontades do patrão, ao jeito que, porque senão não tinha trabalho. E essa Alzira, conforme ela cresceu, ela foi se tornando cada vez mais parecida com o pai e até pior, dizem os mais velhos lá. A questão de acertar a conta na hora, de fazer as contas, sempre ela errava pro lado da empresa, nunca errava pro lado do motorista. Eita, mas tinha motorista que ficava bravo com as contas que ela fazia. E muitas vezes ela falava, se não tá contente, sabe aquele jeito que a pessoa fala? Se não tá contente, a porta é a serventia da casa, mas muitos motoristas precisando trabalhar, ganhar o pão de cada dia, se submetia. Eram tempos realmente difíceis naquela época. Essa Alzira, por ela ser uma moça muito bonita, muitos rapazes ali
como se diz, né? Tinha vontade de namorar ela, mas ela não dava. A cidade pequena, ela dizia assim, aqui na cidade não tem nenhum rapaz bonito que eu possa namorar. Não gosto de nenhum rapaz aqui da cidade. Mas os rapazes, sabendo da prepotência, da arrogância dela, então o pessoal, mesmo ela sendo muito bonita, ninguém queria namorar ela. Às vezes até queria, mas não tinha coragem, né? E cidade que era até relativamente pequena, você já viu como que é, né? Não, nessa cidade não tem moço bonito para eu namorar. Ou cidade que tem homem feio. E assim ela falava, mas é mais pela arrogância dela mesmo. Porque até então na cidade tinha sim bons moços, trabalhadores, né? Mas na cabeça dela não tinha nenhum moço bonito que ela podia se relacionar com ela. Mas ela, na verdade, ela era arrogante. O que ela tinha de beleza, como diz o meu amigo aqui contando o caso, o que ela tinha de beleza, ela tinha de arrogância. Sabe aquela pessoa ruim, aquela pessoa que não se acerta com nada? Aquele tipo de gente assim, que prejudica os outros, que só quer o bem para si mesmo, se aproveita, era igualzinha ao pai dela. A turma contava, olha, eu acho que é até pior, viu? Até pior. O pai dela era pão duro que Nossa Senhora. Precisava, muitas vezes, o motorista de um vale, uma qualquer coisa, ele não dava, não. Ele falava assim, pagamento só no dia tal, só no dia 5, pagamento só no dia 5. Assim ele dizia. E muitas raras das vezes conseguiam tirar um dinheirinho dele fora de época. E você sabe que quem trabalha sempre precisa, né? Mas ele era muito sistemático, muito rústico com essas coisas aí. Então, era um povo muito difícil de lidar, o povo daquela família. Tanto o pai como a moça. Dizem que até a mãe também era difícil de lidar com ela. No tempo de escola, quando ela era menina, não era raro ela fazer outras meninas chorar, vir para casa chorando, porque ela desfazia muitas vezes da roupa simples das coleguinhas da escola, ou muitas vezes da pessoa não ser da mesma cor dela. Então, era assim, é a pessoa maldosa, já parece que nasceu maldosa, conta o senhorzinho aqui para mim. Gente, a gente não sabe como que pode uma pessoa ser tão maldosa, tão ruim desse jeito. A gente fica muitas vezes se perguntando se a pessoa já nasce assim ou se aprende com os outros, porque o pai dela era difícil de lidar. E aconteceu que ela tinha as amigas dela, que era lá poucas, né? Era 2 ou 3, que era mais ou menos da mesma faixa dela, de idade, do mesmo status dela na cidade. Uma era filha de um juiz, a outra era filha de um advogado e uma outra era filha de um farmacêutico. Era assim as 3, como vamos se dizer nos dias de hoje, né? As mais riquinhas da cidade ali. Eram as amizades dela, mas eram tudo aquelas amizades assim, que, sabe, não era diferente, aquelas amizades porque eram talvez do mesmo nível, né? E muitas dessas amigas aí eram praticamente, acho que aprenderam a ficar igual a Alzira, sabe? Desfaziam dos mais, como se diz, desfaziam das meninas e dos rapazes assim mais simples, né? E aconteceu que na cidade ia ter um baile. E esse baile era um baile que era esperado muito na cidade durante toda a época, todo o ano todo. E as moças se arrumavam e era aquela coisa bonita dos bailes, né? E a Alzira falava, eu vou bonita no baile. Ia lá, comprava um tecido na loja, mandava fazer o vestido. E aí se o dono da loja vendesse o mesmo tecido para outra fazer um vestido mais ou menos com a mesma estampa. Ela ia brigar, e como aconteceu muitas vezes, um senhorzinho aqui me contando. Seu Nassib era um árabe que tinha uma loja de tecidos e muitas vezes comprava e ficava lá aqueles tecidos tempo sem vender, porque não podia vender para outra moça fazer um corte de vestido igual, para não copiar, porque criava-se uma confusão. Então era aquela pessoa que queria exclusividade, sabe? O jeito da pessoa era totalmente difícil de lidar. E nesse baile, como todas as moças da cidade iam, porque era como se diz assim, era um baile muito esperado, então todas iam, desde as das mais privilegiadas até as mais simples, né? Dava um jeitinho de ir no baile, porque naquela época, cidade pequena, tinha pouca atração, e quando tinha uma atração desse tipo, a cidade ia, né? E uma das meninas das colegas dela falou assim, pena que nessa cidade a gente vai nesses bailes, só vem homem feio, só vem, mas não é que vinha só, a própria arrogância delas talvez não conseguia enxergar a beleza em outra pessoa,
né? Então era assim que esse senhorzinho me contando o caos. Márcio, tem gente que é muito ruim nessa vida, né? Não dá para entender. Aconteceu que na transportadora tinha um senhor que trabalhava, até o senhor que está me contando disso, era muito amigo meu e tinha uma filha, na mesma faixa de idade dessa Alzira, na mesma faixa, sabe? Mas as duas nunca se bicaram, sabe? Uma por ser muito simples e a outra por ser muito arrogante. E naquela reunião, aquele pessoal, aquele falatório na cidade, disseram, né, que a filha desse caminhoneiro comentou, né, sabe essas conversinhas que chegam naquelas rodas de amigo, naquelas conversas que nasce, você não sabe de onde, diz que a filha desse caminhoneiro falou, não sei por que a Alzira vai no baile, porque no baile ela sempre diz que não tem homem bonito para dançar, e ninguém tirava ela mesmo para dançar, ninguém conseguia se relacionar com ela, uns por medo, outros por ser acanhado, e outras por ela ser arrogante mesmo. Então chegou essa conversa na roda lá, chegou aos ouvidos dela, que nenhum homem tinha coragem de tirar ela para dançar e que naquele baile ela não ia dançar com ninguém, porque chegou essa conversa até na Alzira. E a Alzira comentou com as amigas, eu vou dançar esse baile nem que for com o capeta. Olha, a hora que ela falou isso, as colegas dela até arrepiou. Olha, não se deve falar isso. Não, e ela falou naquele tom dela, como se diz, ela ia ser a mais bonita, ela ia ser a mais chamativa, que ela ia dançar o baile sim. Nem que fosse com o capeta. Mas sabe quando a pessoa fala uma coisa e fala até vez sem querer, ou fala no impulso, ou fala, mas tem coisa que não se pode falar. O senhorzinho me contando o caso, falou, Márcio do céu, eu me arrepio só de ouvir. Quando a moça falou disso, eu me arrepio. Você acha que isso é coisa de se falar? Pois é, e a gente comentando ali, foi a noite do baile. A noite do baile, muita gente, todo mundo dançando, ela lá naquele grupinho de amigas delas lá, e também ecoada num canto numa mesa, e ali o baile tocando, e percebia-se que ninguém daquela mesa, ninguém chegava perto para chamar os rapazes, muitas vezes acanhados, muitas vezes com medo, outros que eram de fora já sabendo da fama da Alzira e das colegas dela também, que era tudo no mesmo balaio, ninguém chamava para dançar. Quando de repente, no baile, começou a tocar uma música lá que todo mundo gostava de dançar, essa Alzira se levantou sozinha e foi pro meio do salão e começou a dançar. Começou a dançar, como se estivesse dançando uma valsa, começou a dançar, de repente ela caiu. De repente, do nada, ela caiu no meio do salão, caiu e tremendo, com as mãos abertas, e uma das mãos levantada, e ela caída ali, como se diz, desfalecida no meio do salão. Já correram para atender, para ver o que tinha acontecido, para socorrer, pegaram essa Alzira que estava ali toda se tremendo. Aí arrumaram lá um carro lá, levaram ela pro farmacêutico, pro médico, não sabe para onde levou, e todo mundo ficou com aquilo na cabeça. Ué, mas por que essa moça, né, de tão, assim, como se diz, metida, foi dar um papelão desse, dançando sozinha? E umas davam risada, falaram, tá vendo, ninguém chamou para dançar, ela foi dançar sozinha, tá vendo? Uns falavam tirando sarro, outros falavam preocupado, outros falavam assim. E o bem da verdade, que é a história que aconteceu com essa moça saindo dançar sozinha nesse salão, depois de muita conversa, de muito sofrimento, de muito investigar, de muito a mãe se preocupar e o assunto veio à tona na cidade. Que inclusive foi uma das amigas dela que ficou sabendo da história, ficou horrorizada, e foi ela que contou para a maioria e foi com que o povo ficasse conhecendo a história. Diz que na cabeça da Alzira entrou um moço muito bonito no salão, foi até a mesa dela, pegou na mão dela
e puxou ela para o meio do salão e ela começou a dançar com esse rapaz, que ela nunca tinha visto, porém era um moço muito bonito, e dizem que no meio dessa dança foi escurecendo tudo, foi a música que estava tocando foi se distorcendo, e ela não conseguia se livrar desse rapaz que estava segurando na cintura dela e na mão dela, como se fosse numa valsa, ela não conseguindo se segurar, e esse rapaz de bonito, aos poucos, foi se transformando numa coisa mais feia do mundo. Diz ela que transformou no próprio capeta, no próprio diabo. E quando acabou a música, esse rapaz simplesmente desapareceu e ela caiu. Foi o que aconteceu e foi o contado, que ela contou, depois de tempos que ela sofreu. E levaram ela para o médico, e levaram ela para o hospital, e levaram ela para o farmacêutico, e por fim ficou. A grande prova do que aconteceu com essa moça, que não foi só da cabeça dela, porém ninguém mais viu, e isso foi contado por ela, para os mais íntimos, e sempre essa história escapa, e sempre o povo fica sabendo, que a prova de que isso aconteceu foi um sinal na cintura dela de uma mão, que depois esse sinal se transformou numa ferida, e a mão direita dela também ficou num tom avermelhado por muito tempo, e dizem que essa moça nunca mais se recobrou o sentimento, o sentido. Diz que ela ficou assim, traumatizada, meio abobada, e a ponto de internar ela num sanatório. Diz que ela ficou, como se dizia naquela época, doida da cabeça. E ela jurava de pé junto. Dizem que ia até padre na casa dela, ia até padre benzer, ajudar. E diz que ela, quando escutava uma música assim, no mesmo tom que era aquela que tocou naquele dia, que na cabeça dela foi o que ela ouviu, diz que ela começava a ficar toda trêmula. E aquela ferida na cintura dela, que ficou por muito tempo, diz que era onde o capeta tinha segurado na cintura dela, e aquela vermelhidão das mãos era onde o capeta tirou ela para dançar. E essa história veio à tona na cidade, então um falava de um jeito, outro falava de outro, mas a grande verdade essa moça tinha essa ferida na cintura, e nas mãos também, e na mão direita. E essa menina ficou internada no sanatório por muito tempo, e por fim a história foi se passando e esse povo da cidade até saiu. Nunca mais se viram falar dessa moça. Dizem uns que ela se recobrou, foi morar em outro estado, outros dizem que foi morar em outro país, outras dizem que ela morreu, outros dizem que ela ficou louca, está internada até hoje, já senhora de idade, mas a grande verdade é que fica. Talvez por ter falado o que não devia, talvez por ter desafiado, talvez por ter chamado, então ficou a história na cidade da moça que dançou com o diabo. Dizem que muito tempo passou, muito aconteceu, esse repertório, essa repercussão ficou na cidade por um bom tempo, e a grande verdade é essa, que a gente não conhecendo as forças ocultas, essas forças misteriosas, a gente não deve estar citando nem chamando. E no entender de outros, a gente conversando nessa roda de caminhoneiro, nesses amigos, uns dizem que ela chamou, outros dizem que ela pagou pelo jeito dela. E por aí foi. E essas histórias que o povo conta, caminhoneiro gosta muito de contar causa, principalmente os mais de idade, essa história entre os caminhoneiros é uma história que ela é contada pelos mais velhos. Então são causas que a gente traz aqui. Eu queria que você desse a sua opinião. Faz um comentário aqui para nós. O que você achou? Se ela realmente mereceu, ou se alguém merece por falar uma coisa tão absurda assim, se ela mereceu, ou se foi uma coisa que foi, como se diz, ela ter chamado.
Produtos Insider são antiodor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider.